O direito processual civil constitui um dos pilares fundamentais da organização jurídica contemporânea, pois estabelece os mecanismos pelos quais o Estado exerce a função jurisdicional para solucionar conflitos de interesses, assegurar a aplicação concreta do direito material e garantir a pacificação social mediante decisões legítimas, fundamentadas e compatíveis com os princípios constitucionais que estruturam o Estado democrático de direito. Sendo o processo civil não apenas um instrumento técnico destinado à obtenção de decisões judiciais, mas também um espaço institucional de participação, racionalidade, equilíbrio e proteção das garantias fundamentais das partes envolvidas em uma controvérsia, razão pela qual sua estrutura deve funcionar de maneira ordenada, eficiente, transparente e comprometida com a efetivação da justiça. Especialmente porque o processo não pode ser compreendido apenas como uma sequência mecânica de atos formais, mas sim como uma relação jurídica complexa que envolve direitos, deveres, faculdades, ônus processuais e responsabilidades recíprocas entre juiz, partes, advogados, Ministério Público, auxiliares da Justiça e todos aqueles que participam da atividade jurisdicional. Devendo o procedimento assegurar condições reais para que cada sujeito possa exercer plenamente sua posição processual em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da cooperação, da boa-fé processual e da duração razoável do processo, princípios estes que não possuem caráter meramente simbólico ou decorativo, mas eficácia concreta e vinculante sobre toda a atuação jurisdicional, influenciando a interpretação das normas processuais, a condução do procedimento e a legitimidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário. De modo que o processo civil moderno passou a abandonar antigas concepções excessivamente formalistas e autoritárias para adotar uma perspectiva constitucionalizada, democrática e cooperativa, em que o processo é concebido como instrumento de realização de direitos fundamentais e não apenas como técnica procedimental desvinculada das necessidades sociais e humanas que justificam sua existência. Sendo essencial compreender que a estrutura do processo civil deve funcionar com equilíbrio entre segurança jurídica e efetividade, evitando tanto o excesso de formalismo que inviabiliza o acesso à justiça quanto a informalidade desordenada que compromete a previsibilidade, a imparcialidade e a estabilidade das decisões judiciais. Motivo pelo qual a legislação processual contemporânea procura compatibilizar garantias fundamentais com eficiência jurisdicional, reconhecendo que a tutela jurisdicional adequada depende de um procedimento capaz de assegurar participação efetiva das partes, igualdade de tratamento, possibilidade de influência sobre a formação da decisão judicial e obtenção de resultado útil em tempo razoável. Pois de nada adianta um processo tecnicamente perfeito se a decisão chega tarde demais ou se as partes não tiveram efetiva oportunidade de apresentar argumentos, produzir provas e participar da construção do convencimento judicial. Razão pela qual o princípio do contraditório assume posição central dentro da estrutura processual civil, representando não apenas o direito de ser ouvido, mas também o direito de influenciar concretamente a decisão judicial mediante participação ativa, manifestação sobre provas, argumentos e questões jurídicas relevantes, impedindo que o juiz decida com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se pronunciar. Sendo o contraditório um elemento essencial da legitimidade democrática da jurisdição porque assegura que a decisão judicial não seja fruto de arbítrio ou surpresa, mas resultado de um debate processual transparente e equilibrado em que todas as posições relevantes possam ser consideradas antes da formação do convencimento do magistrado. Razão pela qual o contraditório moderno ultrapassa a simples bilateralidade de audiência para assumir dimensão substancial e participativa, exigindo diálogo processual contínuo entre os sujeitos do processo e impondo ao juiz o dever de permitir manifestação prévia sobre questões relevantes, inclusive matérias de ordem pública ou fundamentos jurídicos que possam influenciar o julgamento da causa, ao mesmo tempo em que a ampla defesa garante às partes todos os meios lícitos e adequados para a proteção de seus direitos, compreendendo defesa técnica, produção probatória, utilização de recursos, acesso aos autos, manifestação sobre documentos e possibilidade de resistência contra pretensões que lhes sejam desfavoráveis. Sendo a ampla defesa indispensável para assegurar igualdade de armas entre os litigantes e impedir que o processo se transforme em instrumento de opressão ou desigualdade, especialmente em contextos nos quais há disparidade econômica,
técnica ou informacional entre as partes, circunstância que exige do Estado atuação comprometida com a efetividade da defesa e com a remoção de obstáculos que possam inviabilizar o pleno exercício dos direitos processuais. Motivo pelo qual o processo civil contemporâneo reconhece a importância da assistência jurídica, da gratuidade de justiça, da acessibilidade de mecanismos destinados a equilibrar as posições processuais sem comprometer a imparcialidade do julgador. Sendo igualmente relevante o princípio da cooperação, que representa uma das mais importantes transformações da teoria processual moderna ao estabelecer que todos os sujeitos do processo devem atuar de maneira colaborativa para a obtenção de decisão justa, efetiva e proferida em tempo razoável. Superando a antiga lógica de confronto puramente adversarial e reconhecendo que o processo não pode ser compreendido como um jogo estratégico em que a vitória justifica qualquer comportamento, mas sim como espaço ético e institucional voltado à correta aplicação do direito e à solução legítima do conflito, razão pela qual o princípio da cooperação impõe deveres recíprocos de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio entre juiz e partes, exigindo atuação transparente, leal e orientada à construção racional do provimento jurisdicional, sendo dever do magistrado evitar decisões surpresa, esclarecer dúvidas relevantes, indicar vícios processuais sanáveis e estimular a regularização do procedimento sempre que possível, ao passo que as partes devem colaborar com a descoberta da verdade, evitar comportamentos abusivos e contribuir para o regular andamento processual. Comportamento este intimamente relacionado ao princípio da boa-fé processual, que exige conduta ética, leal, honesta e compatível com os valores da confiança e da integridade no âmbito da relação processual, impedindo práticas abusivas, manobras protelatórias, ocultação de informações relevantes, litigância de má-fé e utilização do processo para finalidades ilegítimas. Sendo a boa-fé um dever objetivo que incide sobre todos os participantes do processo e funciona como mecanismo de moralização da atividade jurisdicional, pois o processo não pode servir como instrumento de fraude, abuso ou manipulação estratégica incompatível com os objetivos constitucionais da jurisdição, razão pela qual o ordenamento jurídico prevê sanções para comportamentos contrários à boa-fé, incluindo multas, indenizações e responsabilização processual, buscando preservar a confiança na justiça e assegurar que o processo cumpra sua função social de maneira ética e eficiente, devendo-se destacar ainda o princípio da duração razoável do processo, que constitui garantia fundamental destinada a combater a morosidade excessiva e assegurar que a tutela jurisdicional seja prestada em tempo adequado, pois a demora injustificada compromete a efetividade da justiça, gera insegurança jurídica, amplia prejuízos materiais e emocionais e enfraquece a confiança social no poder judiciário, sendo necessário compreender que a razoável duração do processo não significa precipitação irresponsável ou sacrifício de garantias fundamentais, mas sim gestão eficiente do procedimento, racionalização de atos processuais, utilização adequada da tecnologia, eliminação de formalismos desnecessários e compromisso institucional com a celeridade compatível com a complexidade da causa, cabendo ao juiz exercer direção ativa do processo para evitar atrasos indevidos, controlar abusos, organizar a instrução probatória e garantir que o procedimento avance de forma contínua e eficiente sem comprometer o contraditório, a ampla defesa ou a qualidade da decisão judicial, motivo pelo qual a estrutura do processo civil deve funcionar mediante equilíbrio entre celeridade e segurança jurídica, evitando tanto a lentidão excessiva quanto decisões apressadas incapazes de assegurar justiça efetiva, sendo importante reconhecer que a atividade jurisdicional não se resume ao julgamento final da causa, mas envolve diversas etapas interdependentes que precisam funcionar harmonicamente para assegurar resultado legítimo e eficaz, incluindo petição inicial, citação, resposta do réu, saneamento do processo, produção de provas, audiência, sentença, recursos e fase de cumprimento, cada uma dessas etapas possuindo finalidade específica dentro da estrutura procedimental e devendo ser conduzida em conformidade com os princípios constitucionais do processo, sendo a petição inicial o ato pelo qual o autor provoca a atuação jurisdicional mediante formulação de pedido fundamentado em fatos e fundamentos jurídicos, cabendo ao juiz analisar requisitos de admissibilidade, regularidade formal e interesse processual antes de determinar a citação do réu, ato essencial para a formação válida da relação processual e concretização do contraditório,
pois ninguém pode ser julgado sem prévia ciência da demanda e oportunidade de defesa, sendo a contestação instrumento por meio do qual o réu exerce ampla defesa e apresenta argumentos destinados a impugnar pretensão autoral, podendo alegar questões processuais.